Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, dar início à nossa última aula sobre o assunto Simple Past, né? Sobre o passado simples. Aqui nós encerramos essa parte do conteúdo do Simple Past, que é o passado, né? Passado simples. A gente começou no passado falando das formas afirmativa, vimos também a forma negativa e hoje nós vamos encerrar com a forma interrogativa. Interrogativo form, que quando a gente fala sobre interrogativo, a gente lembra de interrogação, ou seja, pergunta, né? Então, só para fazer um resumo um pouco sobre o Simple Past, a gente viu lá na forma afirmativa, a gente fez ali a separação dos verbos, a gente falou um pouco sobre os dois tipos de verbos, falamos sobre o verbo regular, falamos sobre os verbos irregulares, né? Nós falamos sobre os verbos regulares, que eles, para ser colocados no passado, eles precisam ser acrescido do ED ou do D, né? Aqui, por exemplo, um exemplo perfeito, o verbo arrive, chegar, né? Então a escrita dele correta é assim, arrive com E, findando com E. Então, como eu coloquei essa frase no passado, então eu precisei acrescentar o D, como ele já tem o E, então eu só coloquei o D. Então ficou arrived. Então, você chegou ontem. Eu estou afirmando aqui, você chegou ontem, utilizando aqui um advérbio de tempo passado para indicar que a frase, né, para dar mais ênfase do que a frase está no passado, utilizando o verbo também no tempo passado, conjugado aqui no tempo passado, arrived, né? E eu coloquei o D porque ele é um verbo regular, então a gente aprendeu ali as regras, né, do regular e irregular. Os verbos regulares, eles, para conjugar no passado, eu preciso acrescentar o ED ou D, né? E também falamos sobre os verbos irregular, né? Que são verbos que eu não posso acrescentar o ED nem o D. Não se pode acrescentar. Eu estou com um exemplo aqui desse verbo aqui, que eu coloquei nesta frase. A frase já está no passado. Então, eu tenho she, sujeito, she spoke with me last night. Eu tenho aqui também mais um advérbio de tempo, né, para indicar que dá mais ênfase que eu estou falando sobre o meu passado. Eu estou dizendo que ela falou, tá, no passado. A escrita desse verbo no presente seria assim. Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem que é um A. Então, speak. Speak, falar. Então, ele é um verbo irregular. Eu não posso acrescentar ED aqui nesse verbo, porque ele é irregular. Então, eu preciso saber qual é a conjugação dele no passado. Então, o passado de speak é spoke. Então, ela falou comigo a noite passada. Tá bom? Então, e aí eu lembro que eu fiz uma pergunta, né? Como é que eu posso diferenciar um verbo regular de um verbo irregular? E eu disse que não existe uma regra específica, né? Não tem uma regra para definir que verbos são regulares e que verbos são irregulares. Então eu preciso decorar, eu preciso saber realmente quais são os regulares e quais são os irregulares. Sabendo quais são os regulares, se eu tenho uma noção, quando aparece num texto, numa frase, o verbo que ele é regular, eu só vou ver se ele termina com E ou não, para eu acrescentar ou um ED ou um D, né? Se ele termina com E, como no caso do arrive, eu só coloco T. Mas se ele não termina, eu vou colocar ED. E se esse verbo ele não for um verbo regular, eu preciso saber qual é a conjugação dele. Cada verbo irregular ele tem uma sua estrutura normal, de passado, né? E também a pronúncia dele vai mudar. Alguns verbos é a mesma escrita, mas a pronúncia muda. Eu vou lembrar aqui de algum e eu falo para vocês. Mas alguns verbos, ele tem a mesma escrita, é o verbo pronto.
lembrei aqui de um. Olha só. Esse verbo aqui, vou colocar ele dessa cor para ficar mais claro. Ó. Esse verbo aqui. Vou colocar ele de laranja. É o verbo read. O verbo ler. Ler. Né? I read the book. Eu leio o livro. Né? Então, ler. Ele é um verbo irregular. Eu não posso acrescentar ed aqui no final para conjugar. Se eu fosse falar assim, eu li um livro ontem, no passado. Então eu não poderia colocar ed aqui. Não posso. Bom? Então ele é irregular. Mas a maneira da escrita dele no passado é a mesma coisa. Então, como é que escreve read? Observe que eu coloquei aqui de vermelho, né? Speak mudou para spoke, passado. Mas o read é a mesma coisa. Ou seja, presente, passado. Presente ou passado. É a mesma escrita, eu não mudo nada. Nenhuma letra foi mudada aqui. Mas o que muda no presente ou no passado? A pronúncia, a maneira de falar. Quando eu digo read, eu falo no presente. Ler, leio. Quando eu falo no passado, eu digo read. I read a book yesterday. Eu li um livro ontem. I read. Read, presente. Read, passado. Então, os verbos irregulares, eles são um pouco complicados mesmo, tá bom? Aí não tem jeito, eu vou precisar de prática. Não tem jeito. Eu vou precisar de prática, tá bom? E um pouco de conhecimento. Mas vamos lá. Vamos ver a forma interrogativa. Né? Lembrando que na forma negativa, que foi a nossa última aula, a aula anterior a essa, a gente falou sobre esse auxiliar aqui, ó, did, né? Que é um verbo auxiliar que ajuda para que as frases elas sejam colocadas na negativa e ou na interrogativa. E na forma negativa, a gente também falou sobre o not, né? Ou seja, que eu acrescento o did depois do sujeito, depois eu coloco o not e aí eu transformo a frase para a forma negativa, né? Na forma interrogativa, que é a forma que nós vamos ver agora, eu também vou utilizar o did. Também preciso utilizar esse auxiliar aqui de passado. Só que ele vai vir antes do sujeito. Então, eu preciso prestar atenção na frase para saber identificar onde está o meu sujeito, aonde está ele, para eu saber aonde eu vou colocar o meu auxiliar. Nesse caso, que é a forma interrogativa, ele vem antes do sujeito. Então eu coloquei aqui duas frases para a gente fazer aqui o exemplo, né? E todas as duas frases elas estão na forma afirmativa. E o arrived yesterday, você chegou ontem, tá com ed, tá vendo? Tá com um Dzinho aqui, o verbo tá no passado. E aqui, she spoke with me last night. Ela falou comigo noite passada. O verbo é irregular, ele tá aqui conjugado, escrito na forma irregular. Então eu vou pegar essas duas frases e vou colocar como uma pergunta, eu vou transformar numa pergunta. Eu vou dizer, você chegou ontem? Você chegou ontem? Uma pergunta. Ela falou comigo a noite passada? Então como é que a gente faz isso em inglês, né? O que eu vou fazer? Eu vou identificar o meu sujeito, you, vou pegar o did e vou colocar antes do sujeito. Então eu vou botar aqui, did you. Aí o que vai acontecer, galera? Preste atenção nisso aqui. Arrived yesterday. E vou colocar a minha interrogação. Importante é colocar a minha interrogação. Então, did you, ó, o sujeito, o dele está vindo antes do sujeito. Ó. Did you arrive? Observe que eu não coloco mais o de. Não precisa colocar mais o de.
Aí vocês podem perguntar por quê, né? Eu já expliquei isso na aula anterior da negativa. Então, o auxiliar, ele já indica que a frase está no passado, né? O did, que é auxiliar de passado, ele já dá essa visão, ele já está indicando que a frase está no passado. Então, não é necessário eu colocar o verbo na forma afirmativa no passado. Então, não esqueci aqui do é. Então, coloco o verbo na sua escrita normal, arrived. Vamos passar para a segunda frase. A segunda frase eu tenho um verbo irregular. Então, onde é que está meu sujeito? Aqui, she. Então, eu vou pegar o did, coloco antes do sujeito. Importante entender isso. Se fosse negativa, o did vinha depois. Como é interrogativa, o did vem antes. Tá bom, galera? Isso vocês não podem esquecer. É importantíssimo lembrar disso. Na interrogativa, o did vem antes do sujeito. Na negativa, que foi a nossa aula anterior, o did vem depois, seguido do not. Tá bom? Qualquer coisa, assiste a aula passada para entender, tá bom? Então, did she. Aí o que acontece? O verbo está escrito na sua estrutura de passado, porque ele é um verbo irregular. Então, eu preciso saber como é a escrita dele no presente. Speak. Bom, deixa eu melhorar aqui esse cara. Então, did she speak with me last night? E interrogação. Então, did she speak with me last night? Então, o verbo que estava no passado, na forma afirmativa, aqui de azul, ele voltou para o presente, né? Did she speak with me last night? Ela falou comigo a noite passada. Então não é necessário mais eu colocar o verbo no passado. Por quê? Por causa do did. Ele já está me indicando, já está me falando que a frase está no passado. Então não é necessário eu colocar ele no passado, tá bom? Então é simples demais aqui, simples demais. Só recapitulando novamente, na forma negativa e interrogativa eu vou utilizar o did, lembrando que na negativa, aula anterior, did após sujeito, seguido do not. Na interrogativa, did antes do sujeito, tá bom? Então, eu vou colocar atividade para vocês no portal da escola, no grupo também do WhatsApp, com a interrogativa para a gente fazer. Eu também vou colocar um documento, na verdade uma lista dos verbos irregulares. Então vai ter ali uma tabelazinha, vou colocar lá no grupo, vou pedir para colocar também no portal. É uma tabela, nessa tabela vai estar os verbos todos irregulares. Não vou poder colocar todos, porque são muitos, mas eu vou colocar ali pelo menos uns 10, 15 verbos irregulares e com a sua conjugação do lado, né? Vou colocar ele no presente e no passado. Por quê? Para que quando vocês forem fazer as atividades, né, que eu vou colocar sobre a negativa ou interrogativa, vocês olharem lá na tabela como é a reescrita do verbo no passado e no presente, para você saber, né? Por exemplo, se eu pedir para vocês mudarem uma frase na forma afirmativa para a forma interrogativa, por exemplo, na forma afirmativa o verbo vai estar escrito na sua estrutura de passado. E aí muitas vezes você não vai saber como é a estrutura dele de presente, então a tabela vai ajudar. Você procura na tabela, vai ver lá a escrita de presente e vai observar como é a escrita do passado deles e vai colocar, tá bom? Por quê? Porque não é obrigado, claro, ninguém saber decorar todos os verbos irregulares. É complicado, né? Como eu falei, precisa de prática para conhecer, né, a maioria dos verbos e saber como é ele no presente, como é ele no passado, né? Aí eu falei que o passado ele tem essa dificuldade um pouquinho de entender os irregulares e os irregulares, mas o que facilita o passado é que
A conjugação dele, a gente viu isso lá na forma afirmativa, ele não tem variação de pessoa, de número, ele vai ser a mesma coisa para todas as pessoas, e aí a língua facilita, tá bom? Então, a gente encerra aqui a parte do Simple Past. A gente viu a forma afirmativa, a forma negativa, e encerramos hoje com a forma interrogativa, tá bom? Então assistam a aula direitinho, se possível repasse, veja novamente para entender, né? Aí quando vocês estiverem fazendo o exercício que eu colocar lá, reveja a aula novamente para entender, para responder certinho, tá bom? A forma do passado. E aí a gente se vê, né, na próxima aula. Não esquece de ajudar um pouquinho lá no canal. Essa aula vai estar no canal do YouTube. Aí você dá um clique no like, né, no gostei, compartilha também, se possível se inscreve, porque vocês podem também entrar e assistir as outras aulas que está lá também, né? Tem aula também que não é do conteúdo Simple Past, mas que vocês podem assistir para relembrar. Por exemplo, lá no canal vai ter aula sobre o presente de inglês. A gente está falando sobre o passado, mas vai ter aula também sobre o presente. Vocês podem assistir e ter um pouco mais de conhecimento, tá bom? Então, nós findamos aqui essa parte do Simple Past. Nós vamos fazer outras aulas, né? Porque a gente precisa ainda encerrar nós vamos encerrar a segunda unidade e nós vamos ter a terceira unidade também, tá bom? Então, façam as atividades, assistam a videoaula para poder fazer a atividade certinho, e aí a gente se vê na próxima aula, tá bom? Valeu, obrigado.